irmãos, a paz do Senhor. Agora, os irmãos sabem que hoje nós estaremos ministrando a 9ª lição da nossa revista, que seria ministrada no domingo, porém domingo não teremos expediente na parte da manhã aqui na igreja, né? Então o pastor ele pediu para que nós pudéssemos repassar essa aula aos irmãos, para a gente nós não perdermos, né, nenhuma das lições, dessas 13 lições que está aqui no nosso trimestre. Tá? E sexta-feira, os irmãos, o Antônio vai reforçar isso aqui, o Magista Antônio, não haverá trabalho aqui, porque as irmãs, na sua totalidade, estarão se deslocando para a matriz, e a CIB estará reunida lá. Né? Então, eu queria que você abrisse a sua lição. Eu estarei lendo aqui, fazer o protocolo que eu faço né? Fazer o protocolo. Glória a Deus, são nós. Só não vou pedir para os irmãos repetirem, né? Ou sim. Amém? Então vamos. Textual. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos tolos é enganar. Provérbios 14, 8. Todos. Textual. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos tolos é enganar. Provérbios 14, 8. Verdade aplicada, dependemos do Espírito Santo e da luz da palavra de Deus para viver com prudência em meio a uma geração corrompida. Verdade aplicada, dependemos do Espírito Santo E da luz da palavra de Deus para viver com prudência em meio a uma geração corrompida. O objetivo da lição é reconhecer a necessidade de prudência na vida cristã, saber como ser prudente no dia a dia, ressaltar o valor da prudência diante de Deus. Estarei lendo um texto de referência. Provérbios 1, 4, 5 diz assim: para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o entendido adquirir sábios conselhos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos, ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dizei a sabedoria: tu és minha irmã, e a prudência chama tua parenta. Provérbios 8: entendei, ó simples, a prudência, e vós loucos, entendei de coração. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho a ciência dos conselhos. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Quero agradecer aos irmãos, ao pastor da igreja, achei que não também lá muito bem. Agradecer ao pastor, né? De vez em quando ele passa condições, a gente sempre acaba ministrando ao longo do trimestre, né? Não é muito a minha didática, né? Mas eu quero agradecer e pedir a Deus que os irmãos estejam sempre presentes na escola dominical. A escola dominical é um patrimônio da igreja que a gente não pode deixar de manter. A escola dominical precisa estar na veia, né? Na veia do crente, né? É o melhor seminário. Tá? Então isso é muito importante para todos nós. Você pode fazer o seu seminário, pode se formar em doutor em teologia, mas o melhor seminário ainda continua sendo a escola bíblica dominical. Ainda continua sendo a escola bíblica dominical. Bem? Aqui, irmão, nós estamos em uma das lições que ela tem uma praticidade muito importante para cada um de nós, né? Quando se fala de prudência. O autor aqui ele especifica algumas áreas da nossa vida em que nós precisamos aplicar, né, esse atributo em nós, essa rotina, né, intrínseca em cada um de nós, para que nós não venhamos cair, né, nas armadilhas do inimigo.
Porque a gente sempre tem o hábito de colocar a culpa no diabo, né? Tá? Não é que ele não seja culpado, não. Mas às vezes a gente se encontra em determinadas situações, circunstâncias, que nós mesmos colocamos. Por causa da nossa imprudência, por causa da nossa negligência, por causa da nossa imperícia. São 3 situações de culpa, né? Imprudência, negligência e imperícia. A imperícia é a falta de técnica para uma determinada ação. Você não pode, um exemplo, né? Socorrer uma pessoa que gravemente se acidentou ali na rua, de moto, se você não tiver um conhecimento técnico para isso. Aí você vai lá, você tenta socorrer, aí o que você acaba de fazer? Matar. Você pode ser julgado pela sua imperícia, porque você não tinha conhecimento técnico para aquilo. Existe também a negligência. E qual é a diferença? É a omissão. Quando você omite uma ação que você deveria ter, algo que você deveria agir e você não fez, você erra por omissão. E isso é considerado uma negligência. E a imprudência? A imprudência é quando nós tomamos uma ação precipitada. Né? E como nós temos o hábito de tomar ações precipitadas? Aqui nós vamos abordar todas as vezes, né, que o autor queria falar em imprudência ou prudência, coloquemos essa palavra no lugar da imprudência. Né? Uma ação precipitada, fora de contexto. Algo que é feito muitas vezes pela emoção. Às vezes nós tomamos determinadas atitudes, decisões na nossa vida motivadas pela emoção. Não aguardamos o sinal verde de Deus. Ultrapassamos o sinal permitido. Falamos o que não deveria dizer. Agimos como não deveríamos agir. Quantas vezes, eu vou fazer uma pergunta para vocês, nós irmãos, é claro que é uma pergunta retórica, né? Não, retórica não, é uma pergunta que você vai fazer para você próprio aí, no seu coração. Quantas vezes você já errou na vida e você colocou a mão assim na cabeça, rapaz, por que eu fui fazer aquilo? Eu poderia ter evitado esse problema. Quantas amizades que você poderia ter hoje você já não tem mais? Quantos relacionamentos no meio familiar já estão destruídos por causa de uma ação precipitada? Quantas vezes nós colocamos o pé onde não deveríamos por causa de uma ação precipitada? Por quê? É imprudência. Então o autor, ele aborda aqui na sua lição algumas situações e circunstâncias da nossa vida cotidiana, na nossa praticidade, e na qual nós deveremos utilizar da prudência, né, da vigilância, para que nós não venhamos a nos desgastar como pessoas, como seres humanos, nos nossos relacionamentos, e principalmente na nossa condição de comunhão com Deus. Porque uma ação precipitada gera uma reação também na parte de Deus por nós. Amém? Então aqui na introdução, ele diz assim que nesta lição, veremos a importância da prudência na vida do cristão. Ser prudente tem a ver com avaliar as situações que surgem em nossa vida à luz das Escrituras. Irmãos, nem tudo que aparece na tua vida, irmãos, é para o teu bem. Nem todas as portas que você pode achar que elas estão sendo abertas, escancaradas, ela é para o teu bem. Nem todas as ofertas que você tem, elas são para o teu bem. E precisamos ter discernimento para entender
se o que está por vir na nossa frente, ela é de Deus ou não. Eu acho que na Bíblia está escrito, Joel, que o Senhor, ele não faria coisa alguma sem antes do que? Revelar aos seus servos, seus profetas. É claro que em determinado momento, na nossa vida, a gente vai estar andando no deserto, imaginamos que naquele ambiente hostil, inóspito, sem o mínimo de conforto, mas nós também vemos que no deserto os maiores milagres aconteceram no meio do povo de Israel. E diz a Bíblia que quando a nuvem parava, o sol, a coluna de nuvem parava, o povo parava. E então ele continuava, o povo ia atrás. Nós temos um líder, temos um comandante, temos um capitão. Quando uma tropa está marchando, alguém está na frente, né? Batendo bumbo, enquanto a tropa vem atrás. Irmão, Jesus é o nosso comandante da tropa. É ele que vai dar o comando da direita, da esquerda, meia volta, conversão, né? É isso que ele fala na ordem unida. O problema é que às vezes a gente quer fazer as coisas segundo a nossa própria vontade. E por falar em ordem unida, eu não sei se foi aqui, alguém falou sobre ordem unida, marchar, acho que foi o pastor Assis? Não, foi na matriz, foi na matriz, lá o pastor segunda-feira, né? Estava na ordem unida lá. Você sabe qual era um dos maiores objetivos da ordem unida? Alguém poderia me dizer aqui? Não é bater a marcha certinho não, irmão. É você obedecer sem questionar. Lá no navio, Fernando, quando tinha um exemplo assim de insubordinação, o comandante botava a tropa todo dia no cais, vai fazer uma reunião 1 hora todo dia. Para evitar motim. Porque às vezes a gente tende a questionar a vontade de Deus e agimos de maneira imprudente. Agimos da maneira de acordo com aquilo que nós entendemos. Então, a virtude da prudência, ele vai abordar aqui a prudência na vida sexual, prudência na vida conjugal e prudência na vida profissional. É claro que a prudência, ela abrange todas as nossas áreas da nossa vida, né? Mas ele diz aqui que o Provérbios é um livro prático. Ou seja, quer adquirir conhecimento, leia o livro de Provérbios. Ao estudá-lo, aprendemos sobre prudência, uma virtude que nos leva a evitar atitudes danosas como o pecado sexual e o ato de ser fiador de desconhecidos. A imprudência no ato sexual, ela faz com que nós tomemos atitudes erradas. E o ato de nós sermos fiador de desconhecidos é aquele ato em que você se compromete a ajudar aquilo que você não conhece, a confiar naquilo que não é digno de sua confiança. É colocar a mão no fogo, como diz o ditado aí, quando não se poderia fazer. Você tem coragem de emprestar um dinheiro para quem não tem garantia que vai lhe pagar? Não, né? A palavra do ser humano hoje era tão... né? Eu costumo dizer que eu posso não ter dinheiro, mas eu preciso ter palavra. A minha palavra tem que valer mais do que o meu dinheiro, mas hoje tem que ser tudo escrito, não é assim? Tem que tudo estar escrito. Olha, tem que estar escrito no preto e no branco. Na época dos nossos avós, dos nossos antepassados, era no bigode, irmão. Pá, pum. Já viram isso? Já arrancava o bigode, está aqui, ó. Pum, botava ali o fio do bigode. O cara tinha que ter palavra. Hoje a palavra não vale mais nada. Você marca uma situação com uma pessoa, com um profissional. É claro que imprevistos acontecem, mas além de ele não aparecer, ele não te dá um mínimo de satisfação. Você tem coragem de colocar e indicar essa pessoa para alguém?
É claro que o fiador aqui está se referindo a recursos, mas a gente está também abrangendo essas alternativas. Você teria condições de indicar um advogado que você sabe que não vai honrar com os seus compromissos? Teria? Estou usando aqui o exemplo do irmão. Você teria coragem de advogar, de indicar um cirurgião dentista que já arrancou a dente, a mandíbula de todo mundo? Não. São os irmãos que a gente sempre tem visto aqui, o pastor tem indicado, que conhece as pessoas, a idoneidade de cada uma delas. Você não faria isso. Isso é imprudência. Então o autor ele fala sobre a imprudência na vida sexual, na vida conjugal e na vida profissional. O livro de Provérbios, ele traz alertas importantes quanto à prática sexual. O desejo, o instinto natural de procriação, ele vai existir, irmãos, em cada um de nós. O excesso é que nos toma a levar o que não poderia ser feito. Diz aqui que os sábios mostram que os desejos sexuais não controlados levam ao pecado. Paulo sabia que um simples passo numa imoralidade sexual traz consequências eternas. Por isso disse a Timóteo, não tem a palavra de Deus que fala assim, Timóteo, foge dos desejos da mocidade, para que ele pudesse ser o quê? Prudente. Para que a palavra de Timóteo fosse digna, para que houvesse aceitação. Paulo precisou orientar Timóteo a respeito dessa condição. Prudência na vida conjugal. Olha, irmãos, diz aqui que alguns cônjuges são levados pelo imediatismo diante das demandas da vida. As coisas hoje precisam ser feitas assim, ó, pá! No estalar de dedos. Os casais hoje parece que eles querem as coisas para o ontem. E aí, quando não acontece, vem a cobrança. A cobrança gera desavença. A desavença pode sair do controle e pode gerar o quê? Um divórcio, uma situação característica de uma violência, algo que vai tirar a tua credibilidade, você vai perder a tua credibilidade dos seus filhos, por causa do imediatismo. As pessoas parecem que hoje elas olham para a vida dos outros, né? Por causa da internet. A internet hoje ela tem um mal muito grande. A internet hoje ela é considerada a fofoca eletrônica. Não é verdade? A internet hoje é a fofoca eletrônica, virtual, digital. Antigamente ia-se na casa dos outros, né? Babada. Hoje não, é só um clique. Pum. Aí todo mundo às vezes olha ali na internet, né? O imediatismo, o consumismo, tudo tem que ser para ontem. E a vida a dois acaba passando dos limites. Os casais hoje estão cada vez mais enfraquecidos, porque se perde aquele contato, aquela intimidade, aquela conversa, aquele alinhamento, e fica se olhando para a grama dos outros. Não tem um ditado que diz que a grama do vizinho ela é mais verde? Não, irmãos, é tudo a mesma coisa. Entendeu? É tudo a mesma coisa. As dificuldades que vocês têm aqui, os outros também vão ter por lá. Só que a diferença é que as pessoas não comentam as dificuldades que elas passam. Não é verdade? Você tem coragem de ficar contando os seus problemas para os outros? Primeiro eu já vou começar a andar de lado já, meu irmão. Só chega assim pro meu lado assim, ó, vida, ó, azar, o problema, só... Pô, meu irmão, eu tenho um irmão não conhecido, meu, só para falar derrota quando está do meu lado. Eu chego a ficar até nervoso. Né? Mas ele, pelo menos, ele está sendo sincero. Agora, tem pessoas que, ao contrário, elas gostam de ostentar uma vida que eles não têm. E quem está de fora pensa que aquilo ali é verdade. Já viu alguém tirar foto e colocar uma selfie lá no celular ou no lugar no Facebook, passando por situações? Não, está todo mundo bem, né? Eu também tiro minha selfiezinha lá quando eu estou
num local bonito com a minha mulher, lá vendo a natureza, é legal, bacana. Irmãos, mas a realidade por trás das telas é outra. Não se iluda com o óculos da ilusão que o mundo veste. Isso faz com que os casais entrem pelo caminho da imprudência, pelo caminho da tomada de decisões precipitadas. Prudência na vida profissional. Ele diz aqui que ela se manifesta no cuidado de pensar antes de falar, na avaliação das ofertas recebidas e na capacidade de dizer não quando algo compromete nossos valores. Olha só, há 16 anos atrás, eu cheguei para servir num determinado quartel e eu tinha feito uma prova para estar ali, né, no serviço faz papiloscopia. E aquele curso que eu ia fazer, eu me lembro que os 2 últimos colocados iam servir num lugar muito ruim. Ninguém queria para lá. Então acabou gerando uma disputa interna para quem tivesse as melhores notas. E o coordenador do curso me fez uma oferta. Ele queria que eu indenizasse ele uma determinada quantia, que ele não chegou a me revelar, para que ele pudesse, então, aumentar a nota da minha prova. Eu falei para ele que não. Mas como é que eu vou me olhar no espelho depois? Eu saber que eu fui fruto de uma fraude? Irmãos, eu sei que aquilo ali repercutiu. Com o tempo, aquilo ali foi descoberto. Eu fui arrolado também no inquérito, mas não como culpado, não como réu, mas como testemunho. Naquele momento houve-se uma desconfiança a respeito de mim, porque eu não aceitei a jogada. Resumindo a história, no final das contas, eu assumi uma função que a comandante do trabalho fez assim: ó, segura aqui a chave do cofre, é tua. Eu passei a ser o gestor de um determinado cofre que tinha no quartel. Então, amados, assim, as ofertas que elas aparecem, eu tenho certeza que se o Antônio parar aqui em 5 minutos, ele vai dizer que ele tem ofertas também, que ele já falou aqui, na sua vida profissional. Vai me dizer que nunca ninguém chegou lá, Antônio, com uma caixa de parafuso, igual aqueles que eu comprei lá, e falou assim: ó, não tem nota não, vende aqui. Fio. E tantos outros utensílios que ele tem na lojinha dele. Tem. Eu tenho certeza que quando ele dirigiu o caminhão, ele também tinha ofertas para fazer coisas ilícitas. E às vezes a gente, tomado pelo desejo da necessidade, de querer alcançar, de querer adquirir, de querer ter o recurso, ganhar mais dinheiro, é isso que eu estou querendo dizer, você acaba entrando por esse caminho. Crentes entrando por esse caminho. Então a prudência na vida profissional, ela também se manifesta dessa forma. Diz aqui que o cristão prudente não é medroso nem acomodado em sua atividade. Ele simplesmente escolhe as suas amizades, cumpre seus prazos e guarda margem financeira para imprevisto. Vou fazer uma pergunta para os irmãos: você escolhe bem as suas amizades? Não tem vergonha não, mano. Escolhe. Na maioria das vezes eu vou dizer que sim. Você cumpre os prazos sem prometer o impossível? Agora eu vou fazer uma pergunta que é difícil. Você guarda dinheiro para o imprevisto? Só ontem levantou a mão ali, né? Guardar dinheiro é complicado, né? Guardar dinheiro é difícil. Mas você deixar uma reserva para o imprevisto também é um ato de prudência.
Irmãos, eu vou dizer uma coisa para a igreja, não se assuste com o que eu vou dizer. Na outra congregação em que eu pastoreei, eu tive problema com 3 irmãos que se envolveram com agiotagem. E um, inclusive, era o vice-dirigente da igreja. Olha, uma pessoa maravilhosa. Mas, às vezes, no afã de querer resolver o problema, criou-se um problema ainda maior. Esses dias eu estava vendo no jornal, essa semana, um camarada pegou 30 mil emprestado para pagar. Sabe quanto é que estava a dívida dele? 1 milhão. Deixa eu dizer uma coisa para você, crente. Crente, o AJ não quer que você pague a dívida dele. Ele não quer que você pague. Não. Ele quer que você fique só ali, ó. Ele quer ficar te cozinhando, te picando, até você morrer. Então, morreu pagando ele. Ele não quer que você pague. E tem crentes entrando por esse caminho. Porque é uma atitude imprudente. Ou seja, o servo de Deus, o prudente, ele escolhe bem as suas amizades de trabalho. Com sabedoria. Tá? Às vezes a gente, no ambiente de trabalho, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente diz, com o que a gente conversa. Né? Primeiro, quando eu chego no trabalho, amanhã eu disse, eu vou falar de futebol. Quando não é de futebol, é política. Quando não é de política, é de balada, alguma coisa aconteceu. É um babado forte contigo. Então você tem que ficar ali, ó. Né? Você escuta, ri um pouquinho, mas olha, tem hora que você tem que se desviar da conversa, porque senão você está ali no meio. Você quer ver um exemplo? Esse dia eu estava pegando um trem no meu trabalho, indo para o trabalho, o Vandeir de vez em quando pega aqui comigo. Né, sofredor na cara dele, sofredor. Né? Quando eu entrei no trem, tinha um toco de amarrar jegue lá parado, não deixou passar. E eu queria ir para o corredor, porque eu queria pegar logo um lugar no corredor. Antônio, quando eu passei, eu tropecei, quase que eu caio. Aí eu olhei para ele, eu já olhei, já com vontade de dar um mãozão, né? Aí ele falou assim, eu falei, bom, eu falei, bom, pode ficar no meio do caminho. Aí ele falou assim, bom dia, senhor. Eu falei, bom dia para quem, cara? O cara me derrubou, pô. Aí ele olhou, bom dia, senhor. Bom dia não. Bom, a carne operou. Não dei bom dia não. Botei a minha bolsa lá e fui. Quando eu desci no trem, tinha um amigo meu do trabalho e falou, irmão, tu tá bravo, hein? Eu falei, rapaz, tu viu, o cara quase me derrubou. Não fala pra ninguém não. O cara é de marinha também. O cara quase me derrubou. Então, amados, a gente tem que ter cuidado, sabe? Cuidado porque você já ouviu aquela frase assim? Sorria, você está sendo filmado? Às vezes a gente pensa que não está sendo filmado, aí tá, pode ser que não seja pelo ser humano, mas o Senhor, as lentes do Senhor, irmãos, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Estão sobre toda a terra. Ele conhece os nossos atos de impudência. Homens de Deus, pessoas levantadas pelo Senhor, foram imprudentes, segundo a palavra do Senhor, se precipitaram nas suas atitudes. Eu poderia iniciar aqui com Abraão. Abraão foi imprudente, ele tomou uma atitude, o quê? Precipitada. Eu poderia falar também do seu filho lá, o neto dele. Jacó também tomou uma atitude precipitada. Não poderia falar dele? Poderia. Saul, o primeiro rei de Israel. A Bíblia diz que ele foi lá e foi sacrificar quando não deveria ter sacrificado. Quando ele começou o sacrifício, quem é que chega? Samuel. O que foi que tu fizeste? Não, achei que tu não fosse vir. Sacrifiquei.
Porventura o Senhor tem mais prazer em sacrifício do que se obedecer a sua palavra? Atitudes imprudentes. Atitudes imprudentes levam à derrota, levam ao declínio. Louvado seja Deus. E sabe uma coisa, irmãos? Deus ele permite que a gente faça isso e depois ele vai cobrar para que a gente possa aprender com os nossos fracassos. Tem uma frase que diz que se nós não aprendermos com o fracasso, são 2 fracassos. O primeiro é o fracasso em si, e o segundo é que você não aprendeu com o fracasso que você obteve. A gente acaba aprendendo. Tem um ditado, foi até dito pelo Hélio aqui uma vez, que o inteligente é capaz de sair de um buraco que um sábio jamais cairia dentro dele. O inteligente ele aprende, mas apanhando. E o sábio, ele aprende com o quê? Vendo os outros errar. Eu estou dizendo aqui que eu sou mais sábio que os irmãos, não. Eu também erro pra caramba e apanho também é dessa. Mas você precisa tirar lições das suas derrotas, dos seus problemas, dos seus fracassos. Porque você tomou uma atitude precipitada. Glórias a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que é mais fácil você ganhar uma cidade inteira do que um coração ferido. E muitas vezes a gente fere o coração com palavras, com atitudes e com atos que a gente demonstra, que a gente diz. Não é verdade? Alguém dizia que se você colocar um saco de pena e jogar ele de um alto de um prédio ou de um local mais alto, você não consegue colocar aquelas penas de volta dentro daquele saco. Porque você já lançou a flecha. Porque você deu uma palavra, você deu uma opinião que não deveria ter dado. Então, pense 2 vezes antes de você falar alguma coisa, porque às vezes a gente ganha mais ficando calado do que falando. Né? Louvado seja Deus. Então ele diz aqui que a virtude da prudência, ele fala sobre a prudência na vida sexual, na vida conjugal e na vida profissional. A falta de prudência pode levar à emboscada que nos afasta de Deus. Tá? Esse primeiro tópico tem como esse objetivo. Segundo tópico, no tópico 2, o autor ele vai falar sobre vivendo com prudência. Tá? Nós não podemos esquecer desse mandamento que o Senhor ele nos ordena, né? Nós sermos prudentes. A Bíblia diz para nós sermos simples como uma pomba, não é isso? E prudentes como a serpente. A serpente é prudente, Jó? Como é que você imagina a prudência de uma serpente? Como é que é, irmão? Será que é isso? A serpente ela fica sempre na dela ali, sempre observando. Né? Enquanto ela não se sentir ameaçada, ela está ali na dela. Ela está guardando o seu espaço. Quando alguém a ameaça, ela vai dar um bote, né? Mas ela está ali na sua prudência. Você não vê uma cobra andando por aí no meio da rua, ela está escondida aí. Ela está no seu ninho ali, na sua toquinha. Ela está com a sua prudência. Tá? Então, de certa forma, ser prudente também não deixa de ser uma ordenança que Deus nos determina. Para nós sermos simples como a pomba e prudentes como a serpente. E diz aqui que o avisado vê o mal, esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Irmãos, tem gente que gosta de apanhar. Tem gente que gosta de apanhar. Tem gente que tropeça, né? O pastor Moisés ele falou uma coisa aqui, mas é interessante, é verdade mesmo.
O único ser capaz de tropeçar 2 vezes no mesmo local é o ser humano. Tá? A gente às vezes acha que o burro, né? Ele é burro. Aquela mula de Balaão, meu irmão, ela estava vendo uma coisa que o Balaão não estava vendo. Ela parou, e até hoje diz que quando o burro empaca, é porque ele está pressentindo alguma coisa que está vindo à frente. Hã? Olha, reza a lenda aí, meu irmão, no trabalho, que lá na Ilha da Trindade, né, tinha um burrinho chamado Libório. Botaram o nome do burro, no oficial tinha lá, Libório. Aí botaram o nome do burro de Libório. Aí o oficial sofre. Aí, quando o navio chegava, meu irmão, o pessoal pegava o Libório e colocava a carga no Libório, porque o Libório subia a Ilha da Trindade com aquela carga. Irmão, escravizaram o Libório, botaram carga no Libório, o Libório subia direto lá, tadinho do Libório. O navio foi embora, um mês depois, quando o navio chegou lá na ilha, ele tocou aquela sirene. Bum! O Libório subiu o morro, meu irmão. Não desceu lá nem com a guarda formada. Ele aprendeu. Sabe o que é isso? Prudência. Ele sabia o que ia colocar carga no lombo do Libório, ele opa, pá, subiu a morreba, meu irmão, e ficou lá em cima. Mas tu sabe que às vezes tem crente que gosta de fazer o contrário? Está vendo que a armadilha está ali, ele caiu já uma vez, ele volta lá de novo. E vai lá. Aleluia. É engraçado, mas é triste. Bendito seja o nome do Senhor. Né? Ainda diz que o burro é burro, né? O burro é inteligente, não é burro não. Tadinho do Libório. O Libório já morreu. Ele ter virado carne seca. Foi embora. Subiu o morro, não desceu mais não. Não desceu lá nada, velho. Tá maluco? Ou seja, irmão, até o animal ele é prudente. Por que o crente não é, irmão? Tu já leu na Bíblia o exemplo em que as vacas dão aula nas ovelhas? Tu se lembra que quando os filisteus foram devolver a arca para o povo de Israel, eles não sabiam como fazer, então o que eles tiveram uma ideia? Pegaram umas vacas que tinham recém-parido, colocaram o carro delas, e eles disseram assim, ó, se elas forem deixarem a sua prole e não olhar para trás, é porque Deus está no negócio. E o que aconteceu? Elas foram levando a arca do Senhor até os termos de Israel, berrando, irmão, mas não olhavam para trás. As vacas obedeceram muitas vezes mais do que nós que somos ovelhas. Por que tu não trouxeste aqui, Moisés? Se lá estava bom, pelo menos lá nós tínhamos cebola, nós tínhamos pepino, nós tínhamos alho. A falta de prudência do povo em abrir a sua boca e proferir palavras, irmãos, que muitas vezes ferem o coração de Deus. Murmuramos. Estamos às vezes o dia inteiro na igreja, a semana inteira, segunda a sexta, dentro da casa do Senhor, mas quando vem um problema à nossa volta, à nossa direção, nós abrimos a boca para murmurarmos contra Deus. E a murmuração é um dos pecados que mais desagrada ao Senhor. É como se você estivesse olhando para Deus e dizer assim, ó, eu não estou me sentindo suficientemente capaz nessa vida que tu tem me dado. Faz parte de nós, irmãos. Murmuramos. Quando o Senhor tirou o povo de Israel lá do Egito,
40 anos ali no deserto. Talvez você, irmãos, entenda o que eu estou lhe dizendo. Está passando uma prova hoje, uma luta, uma dificuldade, um problema da sua vida pessoal, profissional, financeira. E às vezes você pode achar que Deus está alheio ao meu problema, ao seu problema. Irmãos, Deus ele não se esquece dos seus. Deus ele não nos abandona. Vai passando pela prova, dando glórias ao nome do Senhor. Vai chegar um momento, irmãos, que quando Deus tiver que cumprir o propósito que Ele tem na tua vida, essa fase vai passar. Esse momento de dificuldade vai passar. Não se descontrole. Agora levanta e reaja. Porque a reação de Deus, ela é fruto da minha ação. Os resultados do milagre que Deus realiza na vida do ser humano é resultado de uma ação que ele toma. Ele se levanta primeiro. Haja. Levante-se. Deixa Deus provocar um milagre na tua vida. Aleluia. A Bíblia diz que Pedro e João estavam indo para a porta do templo. E estava ali um aleijado, pedindo esmola. E eles chegaram para aquilo e disseram: olha, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho eu te dou. No nome santo de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. Ele falou assim: mas eu não pedi isso. Levanta. Ele começou a levantar. E quando ele viu, ele estava andando. Os homens que estavam tomados de lepra, eles foram curados, porque eles creram na palavra que Cristo falou para ele: vai lá e se apresenta ao sacerdote. Quando eles foram obedecer a palavra do Senhor, eles ainda estavam leprosos, mas eles foram caminhando, ou seja, eles tomaram uma atitude, uma ação de ir ao encontro ao milagre. E quando, irmãos, eu aqui estou imaginando, quando um olhou para o outro: você está limpo, eu também estou, e ele também está. Não fique esperando, saia do teu comodismo, do teu local estático. Vá ao encontro da tua bênção, do teu milagre. Isso é ter fé, irmão. É ter fé, irmão. Aleluia. O prudente, ele não murmura diante do Senhor. Ele não dá uma palavra final. Amaldiçoa então esse teu Deus e morre. Hoje eu estava conversando com a minha esposa, inclusive, de algo que aconteceu lá no trabalho. A gente faz um culto lá às quartas-feiras. E tem um senhor que trabalha do meu lado lá, sabe? Ele é de alta patente, tá? E hoje eu chamei ele para o culto. Ele falou assim: não, culto, rapaz, é que dia? Quarta-feira. Ele falou assim: eu vou lá no culto hoje. Amém. Aí eu fui, almocei rapidinho, subi na hora do almoço. Daqui a pouco ele chegou. Aí nós fizemos o culto, louvamos ao Senhor, ouvimos a palavra de Deus, e daqui a pouco ele pediu a palavra para dar um testemunho. Irmãos, aquele homem tinha 30 anos de crente, se desviou. 30 anos de crente, 12 deles ele estava na posição de pastor, se desviou. Começou a ir para a igreja uma vez ou outra, um domingo sim, domingo não, daqui a pouco estava um domingo do mês, depois eu não ia mais para a ceia. Quando ele viu, ele estava afastado. E depois que ele começou afastado, começou a xingar palavrão, começou a falar quando me via. Irmãos, ele foi lá no fundo do poço. E o
uma vez ele conversando comigo, ele falou assim: rapaz, olha, eu tenho ojeriza de me falar em igreja. Não fale para mim de igreja. Ele disse que tinha dito para o filho dele que se o filho dele o visse dentro de uma igreja, pode chamar o domeiro e botar ele na camisa de força, que ele estava doido. Pastor, tu lembra daquilo que os irmãos falam sempre aqui, que está no livro do Peregrino? Que ele descobriu que da porta do céu tem um caminho que leva até o inferno. Não é importante chegarmos à porta do céu, irmão, nós temos que passar por ela. Aí o que aconteceu recentemente com ele? Separou da mulher, casou com outro. A mulher que ele casou matou o irmão. Chamou um vagabundo para matar, isso é no jornal isso aí. Aí despertou. Voltou para o Senhor, estava lá chorando lá nos braços do Senhor. Olha, irmãos, a imprudência te leva a esse caminho. Né? Muitas vezes nós agimos de maneira imprudente. Então o autor no tópico 2, ele fala de viver com prudência, prudência nas escolhas. Todavia a prudência nos ajuda em momentos assim, uma vez que nos leva a avaliar todas as possibilidades de tomar uma decisão quando o futuro está oculto. Irmãos, a vida do crente está na presença de Deus. Aleluia. O crente tem que aprender, irmãos, a andar na presença de Deus, a tomar decisões segundo a vontade de Deus. E não adianta que você não vai saber antecipadamente o que vai acontecer, vai ser na hora do problema, que nem Moisés. As circunstâncias difíceis que foram acontecendo na vida do Moisés, elas foram ali, sendo sanadas no momento do problema. Não espere que Deus vai tirar você da fornalha, não, Ele vai entrar com você lá dentro. Você vai aprender a confiar em Deus, mesmo que isso te leve a parar dentro da cova dos leões. São. Isso vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Como é difícil liderar. Como é difícil tomar decisões enquanto se lidera. E é um falando uma coisa, é um querendo outra, é um querendo algum, é um querendo lá, outro querendo colar. Glória a Deus. E o líder tem que tomar a sua decisão. Prudência ao decidir. Prudência nas escolhas. Prudência no pensar e falar. Aleluia. Analisar nossos pensamentos é importante, porque podem se tornar palavras, e palavras impensadas tendem a se converter em ofensas. Meu pai que diz, amor, pensei, mas não falei. Meu pai nunca foi crente, né? Aí, mas tu falou, pai? Não, pensei, falei, graças a Deus. Se ele falasse, meu irmão. Às vezes a gente precisa ser assim, irmão. Precisa talvez só pensar, né? O pensamento às vezes é inevitável. Mas se você falar, já era. Não pode falar, né? Fique quieto. Prudência no ouvir. Seja breve no ouvir e tardio no falar. Já tem alguém que diz que Deus ele nos deu uma boca e 2 ouvidos, né? Para a gente ouvir mais e falar menos. Tinha uma piada com relação a isso aí, irmão, mas eu me esqueci. Aleluia. Mas é bom quando a gente escuta um pouquinho mais do que a gente diz, né? Glória a Deus. A gente precisa ouvir. E precisamos ouvir a voz do Senhor também. Às vezes a gente só quer falar. Colocamos a nossa cabeça na cabeceira da cama, começamos a orar, oramos. E não deixamos o Senhor falar conosco 1 minuto, 1 segundo.
Isso não é uma oração, é um monólogo. Então a gente, até na hora de orar, a gente precisa ser prudente, a gente precisa falar, mas também esperar o Senhor falar conosco. Glória ao nome do Senhor. O prudente, ele é sábio. Diz aqui que o apóstolo Paulo nos exorta a vivermos com prudência, não como ignorantes, mas como sábios. Ao longo da vida, desempenhamos vários papéis, no lar, na igreja, no trabalho, com os amigos. Por isso, devemos ser constantes em nossa maneira de viver. Em todos esses contextos, a prudência expressa sabedoria. Aí diz aqui, abre aspas, eu, sabedoria, habito com prudência e acho a ciência dos conselhos. Provérbios 8, 12. Prudente é sábio. Louvado seja Deus. Sempre que você encontrar uma pessoa com prudência em todas essas áreas, ele é uma pessoa que usa a sabedoria de Deus para agir na sua vida. Tá? O simples acredita em tudo, mas o prudente atenta para os seus passos. Hoje, com a internet, né, com o avanço do compartilhamento de tudo que se vê ali, as pessoas agora com essa inteligência artificial, elas acreditam em tudo. Acreditam em tudo. E o pior de tudo isso é que compartilha, sem saber se aquilo ali é verdade ou não. Isso destrói, irmãos, a reputação das pessoas, tira a credibilidade de alguns órgãos, algumas entidades, instituições. Por quê? Porque acredita-se em tudo. Não acredita em tudo que você vê, não, tá, irmãos? Principalmente agora nessa época de eleição, então vai ser uma mentiralhada que só Jesus na causa. Né? Seja prudente. Seja prudente. Não acredite em tudo que você está vendo. Alguém prometeu picanha para você até hoje, eu não comi. E o pior é isso, que tem uma irmã doida aí que diz que comeu tanta picanha que está até enjoada. Mora lá no Cabrobó do Nordeste. Eu disse, estou enjoado de comer picanha. Essa picanha está no Nordeste, não chegou aqui até hoje. Eu vi isso hoje na internet, não é brincadeira não. Não esqueci o nome dela, uma irmã doida aí. Deve ser essa que estiver no inferno toda semana. Deve ser por causa disso. Entendeu? É ela, não sei não, é uma doida aí. Doida. E a irmã é picanha, ela falou assim, comi tanto que estou enjoado. Você não tem vergonha na cara. Tá? É um exemplo. Tá, é um exemplo de como as pessoas estão sendo enganadas hoje. E nós vivemos uma guerra. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, você está em guerra. E na guerra, tá? Sabe qual é a primeira vítima da guerra? Não, a verdade. A primeira vítima na guerra é a verdade. A verdade, ela morre. Ela sofre. Tá? A prudência livra de perigos. O prudente é cauteloso, precavido e sensato. Por isso consegue evitar riscos desnecessários. Mesmo sendo prudente, irmãos, você acha que você não terá problema? Quantos acham que Daniel era prudente? Aí levanta a mão. Só a irmã, nós sabemos que Daniel era prudente. Ele teve problema? Mesmo sendo prudente, aonde Daniel foi parar? Na cova dos leões. Tá? Então, mesmo nós sendo prudentes, nós também teremos problema. Mas ele diz que o prudente é cauteloso, precavido e sensato. Por isso consegue evitar riscos desnecessários. Tá? Mas às vezes há necessidade que nós passemos por situações adversas para nós confiarmos somente em Deus, mesmo sendo prudentes. Então, às vezes passamos por questões difíceis por causa da nossa imprudência, desnecessariamente. E a prudência agrada a Deus. Quando o Senhor fez testemunho lá ao diabo a respeito de Jó, Jó era um homem prudente ou não?
Alguém que se desvia do mal é prudente ou não? É prudente. A prudência agrada ao Senhor. Não tem um louvor que diz aí, Joel? Com muita prudência, eu quero desejo. A prudência agrada ao Senhor. Então, amados, diz aqui que o termo prudência, na língua grega, sugere a consideração penetrante que precede a ação, como encontramos no dicionário Vini. Ou seja, não se precipita, mas procura, com a ajuda do Espírito Santo, conhecer e fazer a vontade de Deus. Tá? Então, amados, se hoje você está sendo tentado a tomar uma atitude e você não tem certeza se você vai se agradar ou não depois, cuidado. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Eu aprendi isso na prática, tá? Não tome atitudes que façam com que você perca o seu sono. Não faça isso. Não ande no fio da navalha. Tenha sempre uma reserva. Porque se você tomar essa atitude, amigo, você se precipitou e depois você vai pagar um preço por isso. Na conclusão, ele diz que ser prudente revela sabedoria e nos direciona a olhar mais adiante, ouvir com atenção, ter coração alinhado à palavra de Deus, fazer escolhas sensatas e assim por diante. Certamente, a prudência não evita todas as tempestades, mas nos mantém com os pés na rocha firme, que é Cristo, em todo o tempo. Bom, amados, como diziam os antigos, né? Prudência e caldo de galinha é o que, imagina? Nunca é demais. Então, Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa ler essa palavra com mais calma. Eu não sou professor, não tenho didática para dar aula, tá? Mas acredito que os irmãos conseguiram de alguma forma guardar alguma coisa para a sua vida prática. Antônio, muito obrigado. Eu sei que você vai fazer as suas observações e quero te agradecer. Deus abençoe a nossa voz neste domingo com essa boa palavra mesmo. E nós ficamos felizes com essa boa aula. Falando de prudência, e sempre que fala, toca primeiro, segundo e terceiro, e ali sempre o primeiro, uma pincelada sobre a prudência sexual. Eu sei que todo mundo gostaria de que fosse mais